Isso aconteceu quando eu estava no segundo ano do ensino médio. Eu frequentava uma escola de ensino médio que eu descreveria como bastante comum na maior parte do tempo. Nada de muito interessante ou emocionante acontecia diariamente. Naquele período eu pegava o ônibus de ida e volta para a escola todos os dias, já que minha casa ficava a cerca de 20 minutos de distância. Um dia, durante a primavera, eu estava na minha última aula. Era uma aula de redação, e eu sempre a achava muito entediante. Nesse dia em particular, como muitos outros, faltavam cerca de 20 minutos para o fim da aula. Eu me levantei e pedi para ir ao banheiro, e a professora concordou. Então eu saí da sala de aula. Caminhei pelo corredor vazio em direção aos banheiros, que não ficavam muito longe, apenas no final do corredor e virando à direita. Enquanto eu estava dentro do banheiro usando o sanitário, ouvi a porta ser aberta. No entanto, ninguém entrou. Em vez disso, ouvi uma voz perguntar: "Tem alguém aqui?" Isso me deixou confuso, afinal, era um banheiro com várias cabines, então por que alguém faria essa pergunta? Eu não respondi, e depois de uns 2 ou 3 segundos, a porta foi fechada e a pessoa que estava lá fora saiu. Parecia que provavelmente era um professor. Terminei o que estava fazendo e, enquanto lavava as mãos, ouvi um anúncio no sistema de intercomunicação da escola informando que estávamos em emergência. Lembro-me de terem dito que não era um exercício. Isso me deixou um pouco nervoso. Talvez fosse por isso que alguém tinha perguntado se havia alguém no banheiro. Eu não tinha certeza do que fazer, ficar no banheiro ou voltar para a sala de aula. Imaginava que minha professora estivesse preocupada com o meu sumiço, então decidi que era melhor retornar à sala. Saí do banheiro, mas não queria que nenhum professor me visse, pois tinha medo de que eu fosse repreendido por sair da sala sem permissão. Ao chegar ao corredor, percebi que ele ainda estava vazio e havia um silêncio estranho pairando. Continuei caminhando em direção ao corredor onde ficava a minha sala de aula, mas à medida que me aproximava de uma esquina, ouvi passos se aproximando. Não sabia quem era, mas presumi que fosse um professor. Decidi recuar, esperando que a pessoa não me visse. Os passos continuaram a se aproximar rapidamente, e eu me movi rapidamente para trás, voltando pelo corredor. Olhei ao redor, procurando qualquer lugar para me esconder, e vi uma porta entreaberta. Entrei rapidamente e fechei a porta, mas, inicialmente, não conseguia ver nada lá dentro, pois estava muito escuro. Parecia ser algum tipo de armário ou depósito, pois havia mesas e caixas extras lá dentro. Fiquei completamente em silêncio e até segurei a respiração quando ouvi os passos se aproximando da porta. Eles pararam do lado de fora, e alguém estava lá, olhando para dentro, mas não podia me ver devido à escuridão. Fiquei aliviado quando essa pessoa continuou andando pelo corredor a passos rápidos. Os passos se afastaram, tornando-se cada vez mais distantes. Fiquei aliviado e comecei a pensar que talvez eu pudesse sair dali em breve. No entanto, de repente, ouvi um ruído vindo de dentro do armário, atrás de uma das caixas. Virei-me e, no escuro, consegui perceber a figura de um homem se movendo em minha direção. Não conseguia distinguir detalhes devido à falta de luz, mas sabia que era um homem. Entrei em pânico, abri a porta do armário e corri o mais rápido que pude em direção ao corredor. Felizmente, a porta estava a poucos passos de distância. Abri-a e saí rapidamente, sem olhar para trás, correndo na direção em que os passos haviam se afastado inicialmente. Dentro de 1 minuto, encontrei um dos professores da escola, que parecia confuso com a situação. Reconheci-o e relatei que havia um homem se escondendo em um armário.
Nós dois fomos em direção à frente da escola, onde os escritórios principais estavam localizados. Fomos recebidos por um policial que acabara de chegar. Em cerca de 20 minutos, eles encontraram o homem, que havia se movido e estava escondido em um banheiro. Descobriu-se que ele não deveria estar na escola, e essa foi a razão para a emergência. Os passos que eu tinha ouvido eram de um professor, e eu não deveria ter entrado em pânico. Olhando para trás, percebo que deveria ter simplesmente voltado diretamente para a minha sala de aula, em vez de me esconder. Estou prestes a contar uma história muito perturbadora que aconteceu comigo quando eu tinha 15 anos. Eu morava em uma cidade bastante movimentada chamada Araraquara, no estado de São Paulo. Era um dia comum na minha escola secundária e eu estava na minha aula de biologia. De repente, senti alguém me cutucando nas costas. Virei para ver quem era e era uma garota chamada Manuela, que sempre sentava bem atrás de mim na aula de biologia. Ela me perguntou se poderíamos nos encontrar no parque mais tarde para sairmos juntos, e eu disse sim, obviamente, porque sendo o adolescente que eu era, realmente queria uma namorada. Ela me disse que poderíamos nos encontrar no parque às 18 horas, e eu concordei. Eu não sabia exatamente por que Manuela queria se encontrar comigo, mas ainda estava animado porque presumi que fosse porque ela gostava de mim. Mais tarde naquele dia, por volta das 17h40, comecei a pedalar até o parque, o local onde ela queria nos encontrar. Quando cheguei lá, vi ela parada embaixo de uma das grandes árvores do parque. Desmontei da minha bicicleta, a coloquei no chão e fui até ela. Percebi que quando me aproximava dela, ela me lançou um olhar muito assustador. Perguntei a ela sobre o que ela queria falar e o que ouvi dela não era de forma alguma o que eu esperava. Ela me disse que estava me stalkeando e me seguindo até a minha casa desde que colocou os olhos em mim. Isso me deixou completamente assustado e perguntei por que diabos ela iria querer me contar isso de qualquer maneira. Ela me disse que finalmente queria me dizer que tinha uma queda por mim para que não precisasse mais me stalkear. Eu disse a ela que estava muito perturbado e assustado e pedi que me deixasse em paz. Em seguida, corri imediatamente até a minha bicicleta, subi nela e pedalei de volta para casa. Quando cheguei em casa mais tarde e estava na hora de ir para a cama, demorei cerca de meia hora para me deitar na cama e quando fiz isso, ouvi um batimento na minha janela ao lado da cama. Olhei para o lado e fiquei horrorizado ao ver o rosto de Manuela me espiando. Eu gritei e corri para o quarto dos meus pais, praticamente derrubando a porta. Quando meu pai atendeu, eu disse a ele que vi uma garota chamada Manuela da minha escola olhando pela minha janela para mim. Ele pareceu surpreso com isso e concordou em dar uma volta pela casa para ver se ela ainda estava lá. Ele voltou para dentro de casa e me disse que a viu correndo para longe do nosso jardim da frente assim que ele saiu na varanda da frente. Fiquei aliviado ao ouvir que ela deixou o nosso quintal, mas ainda tive dificuldade em adormecer naquela noite. No dia seguinte, quando fui para a escola, notei que Manuela não estava lá. Isso me aliviou, mas também me deixou confuso, pois ela quase sempre estava na escola e nunca faltava um dia. Ela continuou a não aparecer na escola pelo resto da semana, até que na sexta-feira decidi perguntar a um dos amigos de Manuela por que ela não estava vindo à escola. A amiga dela disse que ela havia mudado de escola e não voltaria para a nossa escola. Fiquei muito feliz com a notícia.
Mas agora isso me faz pensar por que ela mudou de escola e se os pais dela, de alguma forma, descobriram que ela estava me stalkeando. Felizmente, nunca mais vi Manuela novamente. Quando fui transferida para o Colégio Dom Almeida, uma das escolas mais prestigiosas da região, estava animada. Sua fama não era apenas acadêmica. O colégio era um antigo mosteiro, com longos corredores, pátios majestosos e histórias ricas. Mas um aspecto em particular da escola sempre me intrigou: o velho porão trancado sob a ala leste. Minha curiosidade sobre o porão foi despertada durante meu primeiro dia. Enquanto fazia um tour pela escola, perguntei a um veterano sobre aquela porta pesada e enferrujada, protegida por uma corrente e um cadeado. Apenas armazenamento, ele disse rapidamente, desviando o olhar. Nos dias que se seguiram, ouvi murmurinhos entre os alunos sobre o porão. Histórias sobre experimentos realizados ali durante a época da ditadura, ou sobre um professor que enlouqueceu e foi trancado lá dentro. Nada sobrenatural, apenas histórias terrivelmente humanas. Determinei que precisava saber o que estava por trás daquela porta. Reuni um grupo de amigos igualmente curiosos, Lívia, Pedro e Gabriel, e começamos a fazer nossas pesquisas. Através de recortes de jornal e registros antigos, descobrimos que durante os anos 70, o porão era utilizado como um centro de detenção para alunos considerados rebeldes. Eles eram levados ao porão para correção. Mas o que isso significava? Uma noite, depois das atividades extracurriculares, decidimos que era a hora de investigar o porão. Gabriel, que tinha habilidades com fechaduras, trouxe suas ferramentas e, em questão de minutos, o cadeado se abriu. Descemos uma escada íngreme que levava ao porão. O ar era abafado e cheirava a mofo. A primeira coisa que notamos foram as paredes cobertas de inscrições, nomes, datas, desenhos e mensagens. A iluminação de nossas lanternas revelou uma série de pequenas celas, cada uma com uma cama de metal e um balde. Lívia, visivelmente abalada, murmurou: "Isso era uma prisão para estudantes?" Continuamos nossa exploração e, em uma sala maior, encontramos uma mesa de madeira antiga, rodeada por cadeiras e pilhas de documentos. Começamos a ler, e o que encontramos nos deixou aterrorizados. Relatórios detalhados descreviam sessões de correção, onde os alunos eram submetidos a interrogatórios brutais, isolamento e, às vezes, violência física. Fotos de adolescentes com hematomas e olhares assustados eram anexadas a alguns dos arquivos. Havia também listas de nomes, alguns riscados, outros marcados com uma cruz vermelha. Pedro, com muito medo, disse: Meu avô estudou aqui naquela época. Será que ele sabia disso?" Todos nós estávamos chocados, mas sabíamos que precisávamos documentar tudo e denunciar. Durante semanas, nos encontrávamos secretamente para analisar os documentos e fotografar as evidências. Decidimos que iríamos publicar tudo online, mas precisávamos ter certeza de que estávamos protegidos. Foi então que as coisas começaram a ficar realmente assustadoras. Notas ameaçadoras apareceram em nossos armários. Gabriel teve os freios de sua bicicleta cortados. Alguém estava nos observando. Alguém que queria que ficássemos quietos. Uma noite, enquanto estávamos na casa de Lívia revisando as informações, ouvimos um barulho na porta da frente. Passos pesados se aproximaram e uma voz rosnou: "Nós sabemos o que vocês fizeram.
Desistam antes que seja tarde demais. Nós nos escondemos no quarto de Lívia, o coração batendo forte. Através da janela, vimos um carro escuro acelerar pela rua. No dia seguinte, depois de muito debate, decidimos ir à polícia. Após uma investigação rigorosa, foi revelado que alguns ex-alunos, agora em posições de poder dentro da escola, estavam tentando encobrir o passado sombrio da instituição. Eles foram responsabilizados por suas ações e o porão foi finalmente aberto para o público como um memorial em homenagem àqueles que sofreram lá. Isso aconteceu quando eu era criança, provavelmente por volta dos 12 ou 13 anos, o que foi cerca de 10 anos atrás. Minha irmã mais velha costumava participar de várias atividades escolares, como artes cênicas e música. Meu irmão mais novo e eu frequentemente tínhamos que ir às peças de teatro ou recitais dela. Algumas eram legais, mas muitas se tornavam entediantes rapidamente. Em uma noite, estávamos em mais um desses eventos. Não me lembro exatamente do que era, mas sei que estávamos lá. Durante o primeiro intervalo, meu irmão e eu ficamos entediados e saímos da plateia. O Centro de Artes Cênicas da escola ficava na extremidade distante da escola, e agora era noite. O resto da escola estava praticamente vazio. Podíamos ver que muitas das luzes ao longe estavam apagadas, pois apenas essa ala estava sendo usada. Não havia motivo para não explorarmos um pouco. Éramos crianças e adorávamos nos divertir e inventar brincadeiras da maneira que pudéssemos. Caminhamos por um dos corredores da escola até chegar a outro corredor que estava realmente silencioso. Lembro-me de que, à medida que andávamos por esse corredor, algumas das luzes se acendiam automaticamente. Acho que seguimos por 3 ou 4 corredores até ficarmos muito longe de todos os outros. Tudo estava muito mais tranquilo lá. Eu tinha uma bolinha de borracha no bolso e a peguei. Meu irmão e eu começamos a brincar com ela, jogando-a de um lado para o outro, tentando não fazer muito barulho, pois não queríamos nos meter em encrenca. Isso continuou por cerca de 5 minutos. Estávamos nos divertindo até que ouvimos um barulho. O barulho não vinha da direção de onde tínhamos vindo, mas sim do final do corredor em que estávamos. As coisas estavam realmente escuras lá. Meu irmão e eu paramos de brincar com a bolinha e ficamos ouvindo. Não conseguíamos mais ouvir nada e meu irmão começou a andar em direção ao barulho. Eu não tinha um bom pressentimento sobre isso, mas o segui. No final do corredor havia uma sala com a porta aberta. Ambos chegamos lá e entramos. Ligamos a luz, mas não era muito brilhante. Parecia uma sala de aula, mas não parecia estar sendo usada como tal. Pelo que me lembro, havia algumas mesas, mas também muitas coisas espalhadas pela sala. E não havia tantas mesas quanto em uma sala de aula normal. Ficamos dentro da sala por alguns segundos e parecia vazia. Acho que os barulhos que ouvimos poderiam ter vindo de outra sala ou de outro corredor. Começamos a brincar com a bolinha naquela sala por menos de 1 minuto, ficando mais perto da parte de trás. De repente, olhei para a frente da sala e congelei. Vi um homem de pé dentro da sala conosco. Ele era a pessoa mais estranha que eu já tinha visto. Lembro-me especificamente de que o cara estava meio curvado e olhando diretamente para mim. Ele tinha cabelos loiros e compridos que cobriam parcialmente o rosto. Provavelmente dei um salto para trás quando o vi e meu irmão o viu depois de mim. Ouvi meu irmão começar a dizer algo, mas ele parou.
O cara então começou a se mover lentamente em nossa direção. Era óbvio que ele não trabalhava para a escola de forma alguma e provavelmente nem deveria estar lá. À medida que se aproximava de nós, ele ficou de pé e era muito mais alto do que meu irmão e eu. Já estávamos mais ou menos na parte de trás da sala. Meu irmão estava à minha direita, próximo à parede, e eu estava mais no meio, alinhado com o homem. Meu irmão começou a correr em direção à porta, e eu corri para o lado da sala, seguindo-o. Quando saímos da sala de aula, ouvimos o homem andando na nossa direção. Uma vez no corredor, estávamos a cerca de 15 metros de distância da sala. Ficamos nos perguntando o que diabos tinha acontecido. Em seguida, o homem começou a correr atrás de nós. Meu irmão e eu saímos correndo assim que vimos isso. Demos a volta na esquina e corremos de volta para o primeiro corredor. Não paramos de correr até chegarmos perto do Centro de Artes Cênicas. Quando chegamos lá, o homem não nos seguiu mais. Não tenho certeza em que ponto ele parou de nos perseguir, mas estávamos apenas aliviados por estar de volta. Entramos e assistimos ao resto da apresentação de nossa irmã. Nunca contamos a ninguém sobre o homem que vimos. Esqueci disso algumas vezes, mas lembro de vez em quando. Foi uma experiência realmente assustadora.